que leva uma pessoa a produzir uma piada cruel, perversa, sobre uma doença que afeta não só a pessoa que está doente, no caso, uma piada sobre uma criança, mas afeta também toda a família que sofre junto com essa criança. O que levou o Léo Lins, que eu não sabia nem quem era, na verdade, a produzir uma piada sobre hidrocefalia numa criança e associar essa piada à seca no Nordeste, cavar poços. O que levou esse sujeito a produzir essa piada? Na cabeça dele e de muitas pessoas é somente liberdade de expressão, é humorismo. Vamos pensar sobre isso um pouquinho? Se é humorismo mesmo e até onde vai essa tal de liberdade de expressão. Eu sou o Marcos Vinícius, criador do canal, comentarista aqui, e eu te convido desde já para você já dar o seu joinha aí nesse vídeo, para ajudar a gente na divulgação dessas ideias, ajudar a gente a divulgar esse pensamento. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, isso também é muito bom, mas principalmente eu quero te convidar a você fazer um comentário. Comentário é muito bom para a gente, porque ajuda a gente a crescer o canal e a divulgar mais o nosso pensamento, fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que o assunto é relevante. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse senhor Léo Lins, esse jovem Léo Lins. Liberdade ou crueldade? Essa é a pergunta. Eu queria fazer primeiro uma análise da piada. Quem é que o Léo Lins atingiu na verdade? Primeiro, o Léo Lins ele parece não entender do que se trata a hidrocefalia. Ele atinge primeiro crianças que carregam esta síndrome. Se você não ouviu, a piada ela dizia mais ou menos o seguinte, eu não vou colocar o vídeo aqui que está circulando aí na internet, ele contando a piada que eu achei realmente cruel e perversa, e esse canal aqui não existe para divulgar perversidade nem crueldade. Mas basicamente ele dizia que gostava muito daquele programa chamado Teleton, que é apresentado por uma rede de TV, onde inclusive ele trabalhava, para arrecadar recursos para crianças em vulnerabilidade. E ele cita o caso de uma criança que ele acompanhou nesse programa, uma criança com hidrocefalia, e que era tão grande a forma com que estava se manifestando a hidrocefalia nessa criança, havia tanta água na cabeça daquela criança, que o pai dessa criança, lá no Nordeste, não precisou nem mesmo cavar um poço para então saciar a sede, debelar a sede da sua família. Ele colocou uma bomba na cabeça da criança e bombeava a água, então, de lá de dentro. Em primeiro lugar, as crianças que enfrentam esta síndrome, elas não têm água no crânio, não é isso que acontece. Existe lá um líquido chamado líquor, ou o LCR, que tem um volume aumentado, anormal, nos portadores da síndrome da hidrocefalia. E o que acontece com isso? Devido ao aumento desse volume dentro da caixa craniana, esse volume excessivo, ele comprime o cérebro contra os ossos do crânio. Basicamente é isso que acontece. E essa compressão pode levar a criança a morrer. A luta pela vida das crianças que enfrentam a hidrocefalia é uma luta diária. É uma luta diária. Então, em primeiro lugar, o Léo Lins ataca estas crianças que estão enfrentando essa síndrome, que estão sofrendo, que são extremamente vulnerabilizadas devido a essa condição. O segundo aspecto que Léo Lins ataca com muita perversidade e não com liberdade de expressão é que ele ataca os pais destas crianças. Eu li um relato que eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também, de uma mãe de uma criança que enfrenta essa condição, essa síndrome, e ela conta que ela praticamente morava no hospital. Por quê? Era um mês em casa e 2 meses no hospital. Um mês em casa de novo, ou 2 semanas e volta para o hospital. Por isso o quê? Para lutar para que essa tal água não mate o seu filho. Então ela precisa estar indo e voltando ao hospital para que haja um controle. Um dos atendimentos que ela passa, lá ela relata o seguinte, que o médico disse para ela o seguinte, se uma das válvulas infeccionar,
é óbito na certa. Então você pode imaginar o sofrimento dessa família, você pode imaginar o sofrimento dessa mãe, você pode imaginar o sofrimento do pai, o sofrimento dos familiares. Léo Lins, você pode imaginar esse sofrimento? Ou para você, o que vale é a piada, o que vale é a agressão, o que vale é ser um completo babaca, um completo idiota. É isso que eu vejo aí, porque ele desrespeita, primeiro, a criança na condição, segundo, a família que sofre, e por fim, a piada carrega uma outra crueldade adicional, muito sutil, que é a crueldade com as famílias, com as vítimas da seca no Nordeste. É muito sutil, porque pode parecer ali que está fazendo uma graça e tudo mais, mas está sendo cruel com essas pessoas que vivem nesta condição, a condição da seca, do enfrentamento da seca. Famílias que às vezes perdem tudo o que plantam, por exemplo, para poder ter a sua subsistência. Porque o agro, ele é pop, ele é tech, ele é o agro que aparece na televisão para as grandes corporações que investem no agronegócio. Mas para o agricultor das pequenas propriedades, dos pequenos sítios, lá no Nordeste principalmente, o agro não chega. A chuva não chega, a água muitas vezes não chega. E aí fazer uma piada dessa, uma brincadeira dessa, quantas vezes nós vemos aí relatos de regiões no Nordeste que ficam meses sem a água e faz com que as famílias tenham muito prejuízo e muito sofrimento. É muita crueldade, mas há quem defenda, há quem diga que é somente liberdade de expressão. De onde vem essa crueldade? De onde vem a perversidade que está dominando a sociedade brasileira e até em outros lugares do mundo, outras sociedades, onde a crueldade, a perversidade, a maldade, a falta de empatia, o egoísmo estão se tornando, na verdade, a norma, não a exceção. De onde vem essa crueldade? Estava lendo e analisando um pouquinho o livro que eu tenho estado diante dele esses dias, que é O Curador Ferido, do Henry Nouwen. Eu também vou deixar o link desse livro aí, se você quiser conhecer o livro, vou deixar o link na descrição do vídeo, no comentário fixado também. Um livro maravilhoso desse teólogo já falecido, Henry Nouwen, e ele fala de algumas coisas muito interessantes sobre o nosso tempo. Nós vivemos uma geração que apresenta alguns aspectos, algumas características. Uma geração que abandonou as raízes da história. Não vou aprofundar esse assunto, mas basicamente é o seguinte: parece que a geração de hoje ela esqueceu os fardos, fatos e as dores da história. Esqueceu tudo o que aconteceu. É só o aqui e agora, é só esse momento. Então, o que vale é eu perco o amigo, mas não perco a piada. É um abandono das raízes da história, dos ensinamentos da história. E como que é importante que a gente preserve alguns aspectos da história, especialmente para não repetirmos os aspectos negativos. Um outro aspecto que o Henry Nouwen levanta no seu livro ali é que essa geração hoje ela é uma geração extremamente interiorizada em si mesma. Essa interiorização ela produz algumas coisas muito interessantes. E entre elas eu destaquei uma delas e eu quero dizer para você o seguinte: eu vou continuar nos próximos vídeos analisando outros aspectos dessa geração que está sendo marcada por tanta perversidade, tanta crueldade, tanta maldade. De onde vem essa crueldade? Então é essa interiorização, essa coisa ensimesmada, essa geração que não tem mais raízes em nada, que vive o aqui e agora. A era dos influencers, ela é bem isso mesmo, né? O aqui e agora. E que por ser tão egoísta, ela vive uma sensação pavorosa de que algo está errado. Mas esse algo está errado é entre aspas. Por quê? Henry Nouwen explica isso no seu livro. Ele diz o seguinte, que essa geração que vive uma sensação horrível de que
algo está errado, ela sempre coloca que algo está errado com o mundo lá fora, com o outro, com você, não comigo, com as suas ideias, com os seus pensamentos, com as suas ações, não com as minhas. Um exemplo disso é que quem foi rapidamente para a internet para apoiar o Léo Lins? Aquele outro jovem que é muito desnorteado, que é o Monark, que inclusive foi expulso aqui do YouTube por defender uma visão de mundo onde o fascismo e o nazismo teriam um lugar entre nós na sociedade. Algo está errado lá fora. Algo está errado com vocês. Então, essa predisposição da geração atual de ser extremamente voltada para o seu próprio umbigo produz esse sentimento de que algo está errado no mundo, mas não é comigo, é com o outro. E aí, esse quadro, fique alerta de uma coisa, esse quadro, ele produz algo muito grave, ele produz algo muito sério, que é um estado permanente de altas cargas de frustração. Quando eu não sou capaz de olhar para mim mesmo e dizer, tem coisas erradas acontecendo, inclusive eu contribuo para algumas delas, eu me torno uma pessoa frustrada. E essa frustração, ela produz uma coisa que ela é o oposto de algo bom. Algo bom seria, a partir da percepção de que algo não está certo, de que algo precisa ser mudado, eu poderia agir como um agente de mudança revolucionário e mudar o que está acontecendo lá fora. Quando eu, ao contrário, não sou capaz de me autoanalisar e me incluir nas mudanças que precisam ser produzidas no mundo, eu me torno uma pessoa frustrada e aí violência sem direção é o que começa a acontecer. Um exemplo disso é uma piada babaca, uma piada cruel e perversa sobre crianças que sofrem de hidrocefalia. Então, fica esse alerta, sabe? Que acaba que a frustração dessa geração tão sem raízes e tão interiorizada em si mesmo vai acabar produzindo violência sem direção e sem propósito. Violência sem direção e sem propósito não produz mudança de verdade. Se esse vídeo fez sentido para você até agora, eu quero te fazer um convite. Aliás, 2 convites. O primeiro, para que você deixe o seu comentário. O segundo, para você ficar ligado no próximo vídeo, onde eu vou continuar desenvolvendo esses pensamentos. E aí eu vou trazer uma análise para você complementar, falando sobre o estado de convulsão que nós acabamos entrando, porque vivemos nesse mundo sem raízes e sem olhar para o outro, só olhando para a gente lá. E eu vou deixar aqui também no card final um vídeo onde eu falo sobre como que políticos são meninos parecidos com esse Léo Lins e com o Nicolas Ferreira lá de Minas Gerais. Eu vou deixar aí no card final, dá uma olhadinha nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. É um dos primeiros vídeos aqui do canal e eu recuperei ele para que você possa assistir aí no finalzinho aí, tá bom? Então, muito obrigado por você ter chegado até aqui, muito bom, a gente está aqui e olha, vamos parar para pensar. Crueldade não é liberdade de expressão. Falou? Até a próxima.